Meus queridos, a mais uma aula de filosofia. A partir desse encontro, nós vamos ter alguns encontros sobre história da filosofia. Assim como tantos outros fenômenos e acontecimentos, a filosofia também, e instituições, a filosofia também tem a sua história, seus fatos principais, seus personagens marcantes, as suas ideias hegemônicas e grandes acontecimentos. Nesta aula e nas próximas, nós vamos tratar das ideias que moviam mulheres e homens os grandes períodos da filosofia, que tradicionalmente nós dividimos, convencionamos dividir nas sequências que nós vamos ver a seguir, e não vamos nos deter em fatos e acontecimentos, porque isso a gente vai deixar para a aula de história mesmo, mas vamos aqui nos centrar nas ideias fundamentais e aquilo que mais marcou. E nós vamos começar nessa aula de hoje falando do pensamento humano antes de Sócrates. Bem-vindos à nossa aula de filosofia. Muito bem, meus queridos, bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre o que se pensava no mundo antes de Sócrates. Tradicionalmente, a gente entende a filosofia como um pensamento surgido na Grécia, como se acredita que nessa civilização algo extraordinário, fora do comum aconteceu. Obviamente, hoje em dia, os estudos, novos estudos e novos conhecimentos nos mostram que, na verdade, outras civilizações na Ásia, na África e ainda, quem sabe, até na América, também desenvolveram sistemas complexos de pensamento, que deram origem depois a uma nova postura em relação ao mundo e uma postura até mesmo científica em relação ao mundo. Mas, enfim, nós ainda limitados com essa visão, que pode nos ilustrar muitas coisas também, nos perguntamos o que existia antes da filosofia, antes do pensamento sistemático, lógico, próximo do racional, né? E que, como eu insisto muito, vai nos levar também para um pensamento científico. Existiu o mito. As pessoas expressavam seus sentimentos, as suas emoções, o seu conhecimento sobre a realidade através das mitologias. Nós temos várias mitologias e algumas são muito importantes até hoje. Nós temos conhecemos a mitologia grega, a mitologia egípcia, com os deuses egípcios, aquelas coisas incríveis que graças a essa mitologia, essa civilização realizou. A mitologia romana, que tem muito diálogo com a mitologia grega, as mitologias africanas, as mitologias ameríndias, e por que não falar, inclusive, de a mitologia cristã, a mitologia ocidental também, com seus deuses, com seus santos, com as suas criaturas fantásticas, com seus seres sobrenaturais também. Se nós vamos olhar, por exemplo, a Bíblia especialmente dos 11 primeiros capítulos do Gênesis, ela é cheia de mitos. Né? E não entendam mal, quando eu falo mito, eu não estou falando uma história mentirosa, de uma lenda ou de uma fábula. Mito é uma história que muitas vezes dialoga com a realidade, mas traz a ela novos elementos. Elementos, como eu falei, elementos fantásticos, elementos de uma linguagem mais poética, elementos emocionais. O mito, fundamentalmente, o interesse do mito não é explicar o passado, mas dar sentido à realidade como ela é e projetar o povo, um grupo, uma família para o futuro. Nossas famílias também têm seus mitos. Nós contamos uns para os outros as histórias dos nossos avós, dos nossos antepassados, dos nossos pais. Vamos contar aos filhos também as nossas histórias, que vão, por sua vez, contar a seus filhos. E se nós fôssemos voltar, é como o telefone sem fio. Imagine aquelas histórias que vocês ouviram dos seus avós, bisavós. Se vocês tivessem como pegar uma máquina do tempo e voltar para trás para poder olhar, será que aconteceu assim mesmo? Provavelmente não. Porque as histórias elas vão ganhando contornos emocionais, elas vão ganhando uma linguagem mais simbólica, uma linguagem de sentimento. Isso torna a história ruim? Não, pelo contrário, torna a história ainda melhor. Por adquirir esse valor emocional, a história fica ainda melhor. Insisto, o mito tem um pezinho na realidade? Tem, mas o interesse dele não é explicar o passado, é motivar-nos para ir para o futuro e dar sentido ao nosso presente. Se a gente pegasse, eu falei da história dos nossos avós, como ela é, provavelmente ela seria muito sem graça.
Seria muito parecido com a nossa história, mas como ela é contada, com alegria, com aquele sentimento, com aquele ambiente familiar de acolhida, de respeito e também de incentivo, essa história ganha um novo significado, um significado muito, muito mais forte. E são esse tipo de história, por exemplo, que encontramos nos primeiros 11 capítulos do Gênesis, esse tipo de história que mobilizou romanos, gregos e egípcios e astecas a construírem grandes, imensas civilizações no mundo. E, enfim, né, o mito é um pensamento muito importante, mas ele tem o seu lado poético, o seu lado fantástico, o seu lado mágico. A filosofia surge como a necessidade ou então o interesse das pessoas de criarem uma linguagem mais próxima da realidade, mais próximo daquilo que é concreto. Eu falava para vocês uma aula passada sobre o conceito. O conceito é uma linguagem não emocional, uma linguagem que define as coisas como elas são e que pretende ser uma linguagem compreensível para qualquer pessoa. Independente da sua origem cultural, das suas compreensões poéticas, da sua sensibilidade. Então, a filosofia é uma linguagem, surge como uma linguagem com o interesse de explicar o mundo a partir desses critérios de objetividade e racionalidade. Dois conceitos fundamentais aqui entre os primeiros filósofos são importantes nesse momento. O elemento e o princípio. São essas duas palavras muito importantes. Elemento, guardem consigo, e princípio. Primeiro começamos por princípio. Vamos começar pelo princípio. O princípio é a origem das coisas. Então os primeiros filósofos antes de Sócrates estavam preocupados em entender o princípio das coisas, mas não entendam o princípio como a origem cronológica do mundo. O mundo começou, o princípio do mundo foi há 4 bilhões, não sei quantos bilhões de anos atrás. Não é esse tipo de princípio. O princípio, nesse caso, é aquilo que está na base, aquilo que sustenta toda a realidade. O que é o mais fundamental, o que é o mais importante. Aquela coisa sem a qual o mundo não existiria. Então é essa a primeira investigação. E daí nós chegamos a elemento. E esses filósofos eles entendem que na base de tudo deve existir um elemento que sustente toda a realidade. Então, aí varia, né? Há filósofos que pensam que o elemento é o fogo, então o fogo porque ele se modifica, porque ele queima, destrói, constrói, ele é o princípio do mundo, né? O mundo ele age como fogo e sem fogo não existiria um mundo. Veja uma linguagem bastante metafórica ainda, mas guarda a sua semelhança com algo, com fogo. A água, tudo que existe, há outros que acreditam que é água, então a água seria o elemento mais fundamental, o princípio das coisas. A água, então se nós tirássemos a água, tudo deixaria de existir e tudo volta a ser água, e a água se transforma em tudo, ela fica mais grossa, ela fica mais espessa, então ela se torna corpo. Tem todas essas tentativas de explicação da realidade. Outras, inclusive, já vão para elementos mais abstratos, como número, né? Para alguns, o fundamento da realidade é o número. Então todas as coisas podem ser contadas e todas podem ser reduzidas a 1. Então os pitagóricos, né, pensam que o número, inclusive quando a gente pensa um pouquinho sobre como a ciência, a matemática física e principalmente a matemática física, a química não são ensinadas no mundo, nós temos a impressão que tudo é número. Tudo pode ser reduzido a números, em quantidades, em quantos quilos, em quantos newtons, quantos quilômetros por hora, quantos metros por segundo, tudo gira em torno do número. Então, guardam uma semelhança, as matemáticas e as ciências da natureza guardam alguma semelhança com esse pensamento de que o número é o fundamento de tudo. Inclusive tem aí os números divinos que se falam, né, das espirais, né, que tudo pode ser explicado com alguns números mais fundamentais. Bom, por outro lado também, um pensamento, né, um pensador que eu gostaria de destacar aqui, antes dos seguintes, que é Demócrito. Demócrito é o primeiro atomista. Ele fala que a realidade, as coisas materiais, elas podem ser reduzidas até um ponto último chamado de átomo. O átomo seria a menor unidade da matéria, o átomo.
Não entendo o átomo como na química ainda, é um primeiro pensamento sobre o átomo. Obviamente dá depois inspiração para os cientistas no futuro entender o que é átomo, mas ainda não confundam uma coisa com outra. Não é que ele já sabia como funcionava um átomo como nós conhecemos hoje em dia, e estamos conhecendo inclusive ainda o átomo. Mas ele pensava que a menor unidade da matéria era o átomo, e os átomos se diferenciavam em tamanho e em forma, por isso as coisas eram diferentes, né? Por isso as coisas eram diferentes. Ao contrário dos seus colegas, para Demócrito, o princípio das coisas não é um princípio vamos dizer assim, que está fora da realidade, fora da materialidade. É um princípio material. É uma unidade mínima da matéria. Essa é a grande novidade que Demócrito traz e que é muito importante hoje para o pensamento científico, né? Que a realidade material não se explica por uma dimensão sobrenatural. Porque até então, quando nós falamos de água, fogo, entendo que eu estava sempre usando uma metáfora. Né? É para como se dissesse que o princípio espiritual do mundo fosse molhado, fosse em forma de fogo, fosse como um vento ou numérico, um número mais ainda, que é mais abstrato ainda. Aqui não é abstrato, aqui é um princípio material concreto, embora seja muito, muito pequeno, mas é material. Demócrito, ele coloca o peso da realidade física na matéria, não é algo externo, abstrato que explica a matéria. Bom, e dois outros que eu queria destacar, cujos textos nós lemos aí para a preparação dessa aula, que é Heráclito e Parmênides, que são esses dois caras que vão dar o tom para a filosofia que vem em seguida, né? É a discussão, o debate entre Heráclito e Parmênides, que vai nos dar aí o caminho para que vai ser a filosofia clássica e os debates e o surgimento de Sócrates, Platão e Aristóteles, inclusive, tem muito a ver com o pensamento desses dois filósofos. Por primeiro lugar, Parmênides. Parmênides, ele, ao explicar a realidade, ele prefere o princípio lógico. Uma coisa é e não pode não ser. Isso é redondo, portanto não é quadrado. Se ele se torna quadrado, ele nunca foi redondo. Então eu não posso dizer que uma coisa é e depois ela se transforma em algo que não é. Se algo está vivo, ele não morto. Não posso me confundir com as coisas. Naquilo que conhecemos do pensamento de Parmênides, não é admitido qualquer tipo de mudança da realidade. As coisas são como elas se nos apresentam, como elas temos diante dos nossos olhos. A realidade mais fundamental e concreta é a realidade daquelas coisas que são. E aquilo que não existe, eu não posso nem pensar. Imagine, pensem aí uma coisa que não existe. Não tem como pensar uma coisa que não existe. Nós pensamos coisas que não existem. O máximo que nós podemos fazer é combinar coisas que existem e criar uma criatura, um ser, uma ideia totalmente louca na nossa cabeça. No entanto, só se pensa em coisas que existem. E não há transformação. Isso é bem importante. Ele admite o princípio lógico. Uma coisa é e não pode não ser. Então ele admite o princípio lógico de não confundir ser e não ser. Bastante estranho para nós porque nós já avançamos muito no pensamento, mas isso dá aí muito pano para manga para a filosofia naquele momento. Seu adversário é Heráclito. Heráclito, ao contrário de Parmênides, ele enxerga a realidade como um devir. Como um devir. Uma constante mudança. O princípio da realidade, o princípio do real é a mudança, é a constante mudança. Ele tem uma figura bastante bonita e conhecida, tem até acho que tem uma música, vou ver se eu lembro, que fala que nós não podemos entrar no mesmo rio. Nunca é possível entrar no mesmo rio, porque tudo está em constante mudança. Eu não vou ser o mesmo, e aquelas águas que entrei uma vez não são as mesmas, porque o rio aquela água já avançou para baixo, para o rio abaixo. Eu não consigo mais entrar nas mesmas águas. Tudo mudou, tudo é novo. Cada vez que eu olho para a realidade, tudo é novo. Então, por um lado, Parmênides, o princípio da realidade é a não confusão entre ser e não ser, só o que existe pode ser pensado e entendido, e por outro lado, Heráclito com o seu devir, a constante mudança, o caos, a mudança, a constante mudança. Por um lado, nós temos um pensamento lógico, que visa explicar o mundo com as coisas que são, e um pensamento caótico, um pensamento que eu não posso definir o mundo, porque o mundo está em constante mudança. Essa divisão entre ordem, ser e não ser, e caos, e o que é o devir, vai ser o fundamento para o surgimento do pensamento
posterior a eles, que é Sócrates, Platão e Aristóteles, mas eu posso dizer para vocês que é o fundamento do pensamento humano até os dias de hoje. Nós vivemos entre debate entre um mundo ordenado, por exemplo, as ciências modernas, né? A ciência moderna que nós aprendemos na escola, elas se fundamentam em uma realidade objetiva, entre que as coisas são, não são, pesam quantos quilos, as leis da matemática, as leis da física, são assim, não pode não ser assim, são necessárias. Elas são objetivas, elas devem acontecer. Por outro lado, nós temos o caos, que corresponde à ciência contemporânea, por exemplo, a teoria da relatividade, a teoria quântica, ela se aproxima muito mais desse devir. O mundo é caótico, não existem leis, as coisas podem estar aqui e não estar aqui, né? Talvez, espero que o professor de química e de física de vocês consigam ilustrar melhor, mas hoje em dia nós estamos nesse debate entre o mundo ordenado, que é aquilo que nós acreditamos na ciência moderna, nas engenharias, a ciência que nós usamos na prática, e o mundo caótico, que é o que realmente hoje nós conhecemos sobre o mundo, ou melhor, que nós não conhecemos sobre o mundo, que o mundo está em constante transformação, expansão, e não é possível ter certeza sobre as coisas. Veja como é importante, parece um pensamento antigo, um pensamento arcaico, mas ainda assim, de alguma forma, ele está muito vivo e presente nas nossas construções atuais. Queridos, agradeço a presença de vocês, a atenção e até a nossa próxima aula. Um grande beijo. Tchau, tchau.